Que o Senhor possa abençoar poderosamente a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 45. Gênesis, capítulo 45. Nós vamos ler do verso 4 ao verso 8, que diz assim: E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pesa aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Meu Deus! Louvado seja Deus. Queridos, eu quero falar nesta noite sobre o mal que Deus transforma em bem. Querido Espírito Santo, usa a minha vida, Pai, como um instrumento do Senhor. Eu quero, Pai, ser um instrumento do Senhor para falar à tua igreja, Pai, que está conectada conosco. Usa a minha vida para que eles sejam tocados pelo teu Espírito e que na transmissão dessa palavra, Pai, haja conhecimento e haja virtude na vida de cada um dos teus filhos. Amém. Amados, eu creio que essa palavra é bem apropriada para o tempo que nós estamos vivendo. Eu tenho conversado com alguns empresários nesse período de pandemia. E é interessante como a atitude de cada um é diferente. Tem uns que estão desanimados, tem uns que estão com os pensamentos para baixo, tem uns que estão com sentimento de derrota, porém tem outros que estão ativos, outros que estão contratando mesmo diante da crise, porque eles estão crendo que Deus é o Deus que transforma mal em bem. E eu tenho o objetivo com essa reflexão de despertar em você, que todos nós possamos aprender a esperar confiantemente em Deus, por pior que seja a situação atual que nós estejamos enfrentando. Nós sabemos que saber esperar talvez seja o maior desafio em nossas vidas. Provérbio 13, verso 12, diz que a esperança adiada adoece o coração. E realmente não é uma tarefa fácil, a tarefa de saber esperar. Eu quero compartilhar uma pequena história com você, para que fixe na sua mente que Deus transforma mal em bem, e nunca mais você vai esquecer, em qualquer situação que você estiver vivendo, que Deus transforma derrota em vitória, Deus transforma mal em bem. Existia no alto de uma montanha 3 pequenas árvores, e elas compartilhavam entre si o que elas gostariam de ser quando elas crescessem. A primeira disse assim: quando eu crescer eu quero ser um baú, para me guardar a joia mais preciosa do mundo. Para isso eu me disponho a ser cortada. A segunda disse assim: eu quero ser o navio mais luxuoso do mundo, para transportar reis, rainhas e as pessoas mais importantes da terra. A terceira disse assim: já eu não, eu quero ficar aqui mesmo, no alto dessa montanha e crescer tanto, que as pessoas ao passarem por mim, levantarão os olhos e verão a glória de Deus. Os anos se passaram, e certo tempo 3 leadores passaram por aquela montanha e cortaram as 3 árvores. E elas ficaram na expectativa de ser transformado naquilo que elas esperavam. Mas os leadores, eles não entendiam de sonho. Que pena, né? A primeira árvore, que queria ser um baú para guardar a joia mais preciosa, foi transformada num coxo, onde eram colocados capins para os animais comerem. A segunda árvore, que queria ser o navio mais luxuoso do mundo, foi transformado em um pequeno barco, onde era transportado pessoas comuns e peixes todos os dias. A terceira árvore, que queria ficar no alto da montanha, foi cortada e transformada em grossas vigas, esquecida num depósito qualquer. E elas se lamentavam: o que aconteceu com nossos sonhos? Era tão lindo, tão legítimo, olha só no que deu. Os anos se passaram, e certo dia,
uma jovem senhora coloca o seu bebê naquele coxo feito com a madeira da pequena árvore, da primeira árvore. Então ela vai entender que ela está hospedando o tesouro mais precioso do mundo, o Filho de Deus que acabara de nascer. Anos mais tarde, um jovem senhor dorme no porão de um barco, quando sobrevém uma tremenda tempestade que está ao ponto de levar aquele barco para o fundo do mar. Aquele jovem senhor se levanta, repreende o mar, repreende a fúria do vento e faz uma calmaria total. E aquela segunda árvore vai perceber que ela está carregando o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Tempos mais tarde, numa sexta-feira, aquela terceira árvore se surpreende quando alguém entra naquele depósito, pega aquelas grossas vigas, une-as em forma de cruz, e ela se surpreende ainda mais quando alguém é pregado nela. Ela se sente mal, horrível, cruel, mas no domingo o mundo vibra com a ressurreição daquele homem, e aquela madeira, ela vai entender, aquela terceira árvore, que nela foi pregado o Filho de Deus, foi crucificado o Filho de Deus para o perdão dos nossos pecados, e todos que olhassem para ela, iam lembrar da grandeza de Deus e do seu Filho. Aquelas árvores haviam tido sonhos, que por um momento pareceram que foram transformados em pesadelos, mas por fim foram transformados em algo muito maior do que elas haviam imaginado. Louvado e exaltado é o Senhor. Deus também faz assim em nossas vidas. Deus é especialista em transformar mal em bem. Aleluia. Ele fez isso na vida de Jó, Ele fez isso na vida de Ana, e hoje nós vamos estudar a vida de José como um exemplo dessa verdade. José foi um homem que sofreu muitas dificuldades. Poucas pessoas sofreram tanto como José. O versículo 4 que nós lemos aqui, depois de 22 anos, ele se apresenta para os seus irmãos, fala: chegai-vos a mim, eu sou José, aquele que vocês venderam para o Egito. Mas José não só foi vendido para o Egito, como ele foi alvo do ódio dos seus irmãos. E por quê? Porque ele era amado pelo seu pai. José foi odiado porque ele teve sonhos, ele sonhou que governaria sobre sua família. José foi vendido como escravo quando ele foi visitar seus irmãos lá em Dotã, para saber se estava tudo bem. Quando falamos de José, nós lembramos José, o governador do Egito. De fato, José foi um grande governador do Egito, mas você já parou para pensar na longa trajetória de José como escravo? Meu Deus. José, quando foi vendido, ele tinha 17 anos de idade. Quando ele foi posto como governador do Egito, ele tinha 30 anos. Foram 13 anos de sofrimento, de luta, de privações, de provações. E eu falei: meu Deus, como pode esse rapaz suportar tanta provação? Quando ele foi vendido, ele estava em Dotã. E você já parou para imaginar como José foi levado de Dotã para o Egito? Eu não sei quantos quilômetros dá de Dotã ao Egito, mas de Canaã ao Egito são 425 quilômetros. E José foi transportado acorrentado, algemado, porque era assim que um escravo era transportado para não fugir, enfrentando um sol escaldante do deserto de dia, uma temperatura abaixo de 0 à noite. Chegando ao Egito, José foi vendido como escravo, foi trabalhar na casa de Potifar como escravo. Quando as coisas começaram a melhorar para José, a mulher de Potifar arma uma cilada para ele, e ele é lançado na prisão, vai viver num cárcere. Eu falei: meu Senhor, como esse rapaz pôde suportar tamanha prova? Você sabe qual é o segredo de José? O maior diferencial de José era o seu conhecimento que ele tinha sobre Deus, meu era o Deus. seu relacionamento Aleluia. com Deus. O capítulo 39 de Gênesis, verso 9, vai revelar para mim e para você o segredo de José. Quando ele é administrador da casa de Potifar, e a mulher de Potifar dá em cima dele todos os dias, e ele diz assim para ela: ninguém nesta casa está acima de mim, o seu marido nada me negou a não ser a senhora, porque é esposa dele. Como poderia eu cometer tamanha perversidade contra o seu marido? Meu Deus. Como poderia eu pecar contra o meu Deus? Olha, queridos, como esse rapaz, a fidelidade que esse rapaz tinha a Deus. José era um homem de aliança. O momento, queridos, crucial na vida de José foi a caminho do Egito, após ser vendido pelos seus irmãos. Foi separado de sua família, sem ao menos poder se despedir dos seus pais. E nesse momento solitário, nesse momento de profunda dor,
José toma a decisão de ser fiel a Deus, independente do que pudesse acontecer, mesmo que isso custasse a sua vida. Este foi o fato fundamental na longa jornada que José teria pela frente. Todas as suas ações e decisões posteriores foram resultado dessa decisão de fé. José, chegando ao Egito, ele enfrentou desafios imensos, tendo que se adaptar como escravo, num ambiente hostil, num ambiente completamente diferente da sua realidade. José era bem tratado, José era até mimado pelo seu pai. E dentre tantas provações e tentações, a mais dramática foi maquinada pela esposa do seu senhor, que, tendo alimentado um desejo de tê-lo como um brinquedo pessoal, e sendo por diversas vezes rejeitado por José, ela arma um plano a fim de forçá-lo a aceitar a sua oferta. Mas as palavras e a atitude de José, repudiando a proposta de sua perseguidora, deixando a sua roupa nas mãos dela, mostra para mim e para você a consciência que José tinha sobre Deus e da soberania que Deus exercia sobre a sua vida, e que nada nem ninguém o faria mudar de ideia. Querido, José era um escravo, e sendo um escravo, o seu corpo, a sua vontade pertencia aos seus senhores, que tinham inclusive poder de vida e de morte sobre a vida dele. Mas José estava decidido a não negociar os princípios da palavra de Deus e ser fiel a Deus acima de todas as coisas. José tinha um entendimento sobre o pecado, querido, e José sabia que o pecado é como uma explosão de uma granada. O pecado, uma granada, quando explode, ela não atinge uma pessoa só, ela sai atingindo todos que estão em sua volta. E José sabia que mais cedo ou mais tarde isso iria acontecer, e ele estava preocupado em não deixar que o pecado se colocasse entre ele e Deus, e entre ele e seus semelhantes. Resumindo, José sofreu e sofreu, sem ter nenhuma culpa. José foi vítima de tremendas injustiças, mas José viu o mal se transformar em bem. Evidente que José teve que esperar o tempo de Deus, e saber esperar o tempo de Deus não é uma tarefa fácil. O próprio José, quando tentou abreviar esse sofrimento, quando ele estava na prisão, certo tempo foi colocado ali também o copeiro e o padeiro de Faraó, e certa noite eles tiveram um sonho, e Deus deu a interpretação do sonho para José, e José disse para eles, para o copeiro: olha, dentro de 3 dias você vai ser restaurado a sua função. Agora, quando você estiver diante de Faraó, lembra-te de mim, eu estou aqui injustamente. Mas o copeiro não se lembrou de José, e José teve que ficar mais 2 anos preso naquela cadeia, teve que ficar mais 2 anos injustamente naquele cárcere, até que o faraó teve um sonho, e nenhum dos adivinhos do Egito conseguiu decifrar esse sonho. Aí sim, o copeiro se lembrou de José. Agora sim, chegou o momento de Deus transformar o mal de José em bem, transformar a derrota em vitória. O faraó manda trazer José ao palácio, e Deus mais uma vez dá a interpretação do sonho de Faraó para José, e José sai da prisão para ser como um pai para Faraó, para ser governador de todo o Egito e para ser salvador de toda a sua casa. Amados, tudo aquilo que aos nossos olhos parecia mal, foi o que acabou conduzindo José para a vitória. Queridos, eu não sei qual a situação que você está vivendo, se você está vivendo um momento de escassez, de medo, de insegurança, se você está vivendo um momento de derrota na sua vida. Eu não sei se você, como empresário, se você está inseguro, se você está com medo. Uma coisa eu sei: o Deus de José é o nosso Deus, e assim como Deus foi com José, Ele será conosco. Deus não muda, queridos. A sua dificuldade de hoje, esse momento que você está passando, pode ser Deus te preparando para um momento de vitória. Não desanime diante das adversidades, confie em Deus, acredite em Deus. Todos nós vamos passar por esse momento que estamos vivendo, todos nós vamos vencer, e quando vencermos, temos que dar a glória a Deus. José reconheceu que foi Deus quem transformou o mal em bem. José teve um momento que poderia ter batido no peito e trazido louvor para si, mas ele tributou a alguém maior, ele tributou ao Deus Todo-Poderoso. Quando ele estava na prisão,
ele diz: porventura, não vem de Deus a interpretação dos sonhos? Diante de Faraó, ele tributou também a Deus. Deus é fiel. Deus é fiel, querido. Deus honrou José em todos os momentos. Eu quero concluir, meus irmãos, dizendo que a trajetória de vida de José, ela foi sofrida, ela foi dolorosa, ela foi espinhosa, mas José não desanimou e nem abandonou a sua confiança em Deus. Por isso ele pôde experimentar a vitória. José foi um jovem que tinha tudo para ser um fracassado. José tinha tudo para se entrar no pecado. A Bíblia diz que era jovem, bonito, atraente, tinha a mulher de Potifar em suas mãos, mas a fidelidade de José a Deus e ao seu semelhante fez toda a diferença. José encerra, querido, esse tempo, esse momento com seus irmãos, em Gênesis capítulo 50, verso 20, dizendo assim: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus os tornou em bem. Louvado e exaltado é o teu nome. Eu quero orar por você agora. Deus Todo-Poderoso, assim como o Senhor foi com José, Pai, eu quero abençoar a vida do meu irmão e da minha irmã que está nos assistindo. Senhor, te peço que o Senhor transforma, Pai, o mal em bem, a escassez em prosperidade, a derrota em vitória, o medo, Pai, em confiança. Deus, seja com cada um dos teus filhos, Pai, que tem esperança, que tem confiança no Senhor. Abre as portas dos céus, Pai, sobre a vida dos teus filhos e conceda a bênção em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar por você que está nos assistindo e você ainda não tem uma aliança com o Senhor Jesus Cristo. Amados, você viu que a fidelidade de José a Deus fez toda a diferença. E hoje você está nos assistindo. Hoje chegou o momento de Deus transformar o seu vale em manancial. Chegou o momento de Deus transformar a sua derrota em vitória. Mas você precisa de ser fiel a Deus. Você precisa de demonstrar sua fidelidade a Deus. Por isso eu quero que você ore comigo. Coloque a sua mão sobre o seu coração neste momento. Feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor Jesus, nesta noite eu entendi, Pai, que um homem sem Deus é um homem entregue ao fracasso, mas um homem com Deus é um homem que tem certeza da vitória. Meu Pai, eu quero ser nesta noite um homem aliançado com o Senhor, um homem e uma mulher fiel a Ti. Por isso eu Te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Perdoa os meus pecados, Senhor, e escreve o meu nome no livro da vida. Louvado e exaltado é o teu nome. Você também que já fez uma aliança com o Senhor, mas você se afastou de Deus, você virou as costas para o Senhor. Hoje é momento do seu retorno. Hoje é momento de você vir para os braços do Pai. Ora comigo assim: Senhor Jesus, eu renovo a minha aliança com o Senhor. Eu volto para casa hoje, Senhor. Me receba como meu Senhor e meu Salvador. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Louvado e exaltado é o teu nome. Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te proteja hoje e sempre.